Boa noite. Guardar o pessoal entrar para iniciarmos. Boa noite. Olá, pessoal. Vamos começar mais uma live aula. A nossa quinta aula, completando essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Boa noite, Virgínia. Ai, que privilégio ter vocês aqui, gente. Que máximo, que honra ter vocês aqui. Tem sido assim maravilhoso, maravilhoso. E vamos que vamos. Boa noite, Ricardo. Vamos absorver aí todo esse conhecimento. E geralmente eu falo sempre assim, para vocês que estudam concurso, né? É muito fácil. O dia é só um dia no calendário. O que você faz dele é que você decide, né? Priscila, boa noite, professora. Perdi a live de ontem. Nossa, não ficou gravada. Nós estamos fazendo assim um jogo, né? Uma fica gravada, a outra não, a outra fica, a outra não. Eu acredito que a de hoje vai ficar. Ai, gente, me desculpe, mas realmente não ficou gravada. Eu fiquei muito triste com isso, porque acredito, né, pelo que eu recebi de retorno das pessoas, foi algo assim muito especial. Ontem foi sobre argumentação, vícios de linguagem e inibição. Ah, que pena! E aí eu demonstrei muito a questão do fato da pessoa ter propriedade de si, automaticamente ela sabe o que está fazendo no mundo, e essa argumentação vem com muita força para que possa assumir os seus papéis, e a partir disso, ao desenvolver esse amadurecimento, essa propriedade, não há espaço em relação à questão dos vícios de linguagem. E automaticamente, quando você fala assim, não dá tempo para eu pensar se o meu rosto vai ficar vermelho, o mundo está me pedindo que eu faça algo para transformar. Então a gente para de olhar para si e olha para as demandas do mundo e completa essa energia para poder realizar. E li também algo sobre um livro que fala sobre fobia social, timidez, toda essa questão, vergonha. Passei a foto do livro também. A Laura, boa noite. Hoje vai ser muito especial também, Virgínia. Hoje os tópicos que irei trabalhar: controle emocional, situações de pressão e habilidades para resposta. Isso é controle total. Você falar assim, o que eu quero fazer? Tá pronto. Tá pronto. Porque o que nós precisamos perceber cada vez mais é uma palhinha. Eu tenho certeza que eu vou entrar de novo e vou gravar. A outra que não ficou gravada, essa também. Pode deixar. Isso aí eu tô querendo entregar isso. Eu entendi que não tem isso disponível nos lugares, nos livros, nos cursos, na internet. Então, nesse momento, eu decidi colocar aqui corpo, alma, propriedade, conteúdo e realizar essa jornada entregando todo esse conhecimento, o qual ministro há 22 anos com muito orgulho, muito orgulho. Entrou agora um aluno, André Valadares, André Valderramas, provado no último concurso, muito bem, Ministério Público de Minas Gerais, que privilégio, que privilégio, que privilégio. E aí eu falo para vocês, meus alunos conhecem mesmo meu jeito de ser,
Sexta-feira à noite você poderia estar assistindo algo, ou não, né, gente? Eu tinha certeza que eu não estaria. Mas, de qualquer forma, né, estar aqui é um privilégio para poder entregar esse conteúdo. E é algo que eu quero muito e tenho preparado muito. E sim, sexta-feira, e estou na sala de aula desde as 7h10 da manhã. Então, bora lá! Vamos lá! Então, controle emocional, situações de pressão e habilidades para responder. Eu diria assim, para nós começarmos as nossas reflexões desse lugar o qual nós precisamos ocupar para transformar o entorno e também a questão do mundo, né? Eu coloquei alguma coisa dizendo que seria algo para transcender aquilo que você escuta. Você tem que falar com propriedade, você tem que falar passando confiança e você tem que falar com encadeamento. E aí a pessoa olha para todos esses tópicos e fala assim, e o que é tudo isso? Né? Então, eu estou realmente quebrando muita coisa em relação a esses estereótipos, símbolos que vendem em sumários prontos e acabados em caixinhas para produzirem pessoas extremamente engessadas, reprodutoras, né, de algo que foi ensinado e que não leva a lugar nenhum, porque aí percebe que de fato não há uma propriedade com muita consciência. E isso determina realmente o seu lugar, a sua voz, o seu posicionamento, as suas lutas. E eu acredito que uma coisa que eu gosto muito de dizer, eu chamo de energia, mas é vontade de fazer, eu posso dizer assim, é quando você determina, eu vou conseguir isso, não importa. Isso tudo reflete em todo o nosso comportamento. Então, nós não podemos engessar as mentes e os corpos. E eu falo muito sobre isso, muito sobre isso. Boa noite, Andréia. Então, primeiro dia, para que a gente possa pegar a linha desse conteúdo, o qual estou fazendo reflexões, mostrando técnicas e principalmente fazendo com que vocês reflitam os lugares os quais ocupam, as histórias as quais contam e o que vocês estão fazendo com o dia a dia, o cotidiano, as informações a quais assumem. Eu fiquei pensando uma coisa, por ter tido o comportamento ontem de ler um livro numa live, de cantar uma música numa live, que é algo que te mostra que quando você sabe o caminho que quer, quando você sabe o que quer passar, você tem certeza do que faz. E eu me senti assim, quando eu passei para vocês a música, dizendo, olha, a minha missão na letra da música é cantar. Então, quando eu canto, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou melhorando o mundo. E a partir daí, boa noite, Juliana. A partir daí, eu consigo melhorar tudo que faço. Não é um cantar só por cantar. É um cantar com consciência, com profundidade, que sabe o que entrega pelas notas musicais, porque tem muita experiência de vida, tem muito o que entregar. Então, assim, não adianta você falar, você gosta de cantar? Gosto. E você tem profundidade sobre composição, sobre a música. Não, eu só aprendi isso aqui e sempre faço. É a mesma coisa, eu diria, para a prova oral. Essa questão de termos verdadeiramente o domínio do que nós estamos fazendo. Isso diferencia todo o nosso papel no mundo. Então é uma coisa assim, nossa, eu quero um caderno. Tá, você quer que cor? Eu quero um verdinho. Um verdinho? Tá, toma aqui. Aí você fica até sem graça, não era bem esse que eu queria e tá bom, vou levar. Mas assim, se a pessoa falar, você quer um caderno pra quê? Eu quero um caderno para anotar minhas músicas. Então você quer ele mais assim, envolvimento. Então tudo que nós fazemos parte desse envolvimento, parte desse interesse, e isso passa essa energia, e essa energia é contagiante, tanto para o outro quanto para nós, e nos faz carregar 15, 16 horas aí diárias, produzindo algo que seja melhor, algo que seja bom, algo que seja
transcendente, como eu costumo dizer, e que vá contribuir. E nesse lugar está a maneira com que você aprende. Então, hoje, por exemplo, eu tive a matéria Direito do Trabalho e tive também Direito Processual. 7h10 da manhã. Você pode olhar para isso e falar, ai caramba, sexta-feira. Ai caramba, o seguinte, que privilégio poder estudar. É isso aí. E a partir do momento em que pensamos assim, esse conhecimento ele vem. E eu adoro, porque quando eu faço as perguntas aos meus alunos, e adoro a parte de magistratura também, que é muito de que você faria. Eu adoro isso, adoro. Então, nesse lugar, eu vou junto com o aluno. Ah, mas esse conteúdo aí é por isso, e tem isso, e mudou isso, então... e aqui eu não posso falar de livros, né, e autores, mas em breve eu vou começar a falar, porque senão eu vou falar, você tá... Não, nem um pouco, não tenho contato nenhum com autores, mas eu tenho os autores de preferência, os quais gosto de ler. Em breve eu vou começar a citá-los também, com certeza, e de uma maneira muito sutil, muito tranquila, e eu gosto disso, porque tem livros que nos fazem assim encantar. Teve, por exemplo, vou dizer a vocês, um festival de literatura em Araxá, né? Foi o ano passado, teve um escritor português, Gonçalo Tavares, e aí eu fui ouvir, né, o Gonçalo Tavares numa salinha pequenininha, você tinha que fazer inscrição para que você pudesse assisti-lo, falando sobre o livro dele. Também vou colocar esse livro, a técnica, agora não me vem o nome, mas eu li no fim de semana esse livro de tão legal que era. Então era como se eu dissesse para as pessoas, ai, fica quieta, não fala comigo que eu quero ler esse livro, porque eu queria muito e foi assim, porque falava de técnica, a técnica por si só e a técnica por si em sentimento, sabendo o que faz, e a apropriação do crescimento em relação àquilo que você não só faz por fazer, mas faz com sentido e propósito. E isso é maravilhoso, isso eu adoro. Então esse livro é maravilhoso, mas voltando, nessa salinha pequenininha que você tinha que fazer inscrição para ter o privilégio, né, de estar ali, para escutar esse autor, renomadíssimo. E aí você escuta, ele vem explicando o processo criativo da escrita, por que ele se dedicou àquilo. E se você disser para aquele escritor, vamos começar tudo novamente, tem uma fila enorme ali, várias pessoas querem te ouvir. Parece que o escritor está assim, vamos. Ele sabe o que ele tem que entregar. Ele sabe. Os canais não são muito abertos para esses lugares. Então, é de 20 em 20? Então vamos entregar o nosso melhor aqui. E é lindo isso, você chega, você vê a fila ali das pessoas pedindo autógrafo ou fazendo perguntas e a pessoa ali inteira. Se você perguntar, pode falar novamente sobre o seu livro? A pessoa falaria, posso. Então esse é o sentido de uma comunicação com muito brilho e muito propósito. Isso faz toda a diferença. A Juliana disse aqui, hoje me pergunto, qual o propósito disso que estou fazendo? Exatamente ler expande a nossa mente, como já li aqui em um post de vocês. Exatamente. Porque a partir do momento que você mergulha nesses universos, você troca, né, a narrativa dos seus corpos também, para que você possa desempenhar novos papéis com novas experiências e uma visão muito mais ampla que não seja a ignorância. E com pertencimento, eu diria, mas principalmente pelo fato de ter acesso. E interpretar é um privilégio, pensar é um privilégio, estudar é um privilégio, ter livros é um privilégio. Tanta coisa, né? Eu ficaria aqui dizendo, tanta coisa é hoje um privilégio, e principalmente nesse momento que estamos, tanta coisa é um privilégio. Então nós temos que olhar para frente e estender a mão e não olhar o que falta. Eu acho que olhar o que falta é pequeno. Então, isso que os meus alunos carregam para as suas provas, que é sentar na mesa,
ocupando o seu espaço, colocando a sua voz com entonação, propriedade, entregando o melhor conteúdo e dizendo: esse lugar é meu. A partir disso, perceber o que pode desenvolver em relação a toda a capacidade a qual dedicou para estudar. Eu gosto muito disso. Eu não tenho a mínima paciência com quem reclama e não faz nada. Eu não tenho a mínima. Eu acredito que existem oportunidades diferentes, a gente vê e sabe disso, principalmente quem lida com educação. Mas eu acredito muito na força da pessoa. Isso é um grande divisor. A força da pessoa faz com que ela aprenda. Eu teria diversas histórias aqui para contar para vocês, mas são muitas mesmo. Voltando um pouquinho, quando eu me refiro a essas questões com vocês, eu estou dizendo assim: se você entende o que faz porque faz, se você valoriza o que estuda, se você se sente uma pessoa privilegiada por tudo que recebe, nesse momento você começa a perceber o seu controle emocional. Se você começa a dizer: não é para mim, eu não tenho aquele livrinho fininho que eu acho que vai ser ele, o foco total da prova, eu não estou conseguindo estudar muito, eu não moro naquele bairro mais perto do dia da prova. E se você começa a colocar esses lugares os quais não existem, você tira o seu controle emocional. Então, é também um amadurecimento, não tenho dúvida, mas é principalmente o fato de compreender o peso da vida. O peso da vida. Qual é a densidade a qual você vive? Eu falei já nessas aulas. Você vive para curtir? Para receber? Para assistir o mundo? Para tirar sarro do mundo? Ou você também contribui? Ou você também faz? Então, percebam vocês que esse lugarzinho de técnica, faça assim, tome água, quando fizerem uma pergunta assim, comece a resposta assim, controle emocional é fundamental, é só você estudar muito. Não é. Estudar muito, eu não tenho dúvida, isso não se questiona. Estudar não se questiona, tanto é que quando você é perguntado, você tem conhecimento, você consegue, né? Tirando todas as questões as quais retira a pessoa do lugar, mas se você tem controle emocional, habilidade para responder, técnica com microfone, capacidade de argumentação, capacidade de postura, entonação de voz, respiração, propriedade, olhar com segurança, saber pausar, saber pensar para elaborar a resposta, automaticamente você consegue estruturar toda a sua resposta e você tem esse controle emocional. Mas caso você não consiga ter esse controle emocional, o outro vira o teu foco, ao que o outro vai achar do que eu vou dizer. E nesse lugar você tira o seu próprio lugar. E aí não há como existir o controle emocional. Então nós temos que entender exatamente isso. O controle emocional, ele se dá pela questão que eu posso valorizar o que eu tenho, reconhecer o que eu sou, conhecer a minha identidade, conhecer a minha cultura, conhecer qual é a história que eu carrego e pedir respeito aos outros e a mim. Me respeite, eu estou aqui. E a partir desse lugar, você entende que o outro tem a história dele e você tem a sua história. Então percebam vocês que esses fortalecimentos que eu vou entregando, eles realmente amadurecem a pessoa que me escuta, amadurece a pessoa que faz aula comigo, e essa pessoa passa a ocupar o seu lugar
de maneira completamente diferente no mundo. Essa pessoa fala assim, eu tenho que ir, eu tenho que passar, eu sei o que eu quero fazer, eu sei por que eu estou aqui, eu sei por que eu estudo, eu sei o que eu quero, eu sei porque eu acordo todos os dias. Então, esse é um alinhamento que você pode falar hoje eu quero isso e pode mudar. Pode mudar. Eu trabalho com vários, porque eu fui por esse caminho, mas eu queria mudar. Tá bem, não fique sofrendo o resto da tua vida porque você escolheu esse caminho quando tinha 17 anos. Pode mudar, tá bom? Pode mudar, não tem problema não. Leve você a sério. Difícil é assim, se você mudar hoje, amanhã, depois, não ter compromisso com nada, não levar a vida a sério. A partir desse lugar, gente, não vai existir controle emocional. Sabe por quê? Todas as vezes que a pessoa perguntar, você fala, pode ir. Porque não há uma profundidade de fato de autorreflexão daquilo que você mesmo está preparado para entregar. Então, nesse lugar, a própria pessoa não consegue se fortalecer. Então, quando o outro questiona, a pessoa se desestrutura, porque não segura de fato nos seus próprios pilares, porque altera o tempo todo. Altera até pelo simples fato da necessidade de não querer assumir responsabilidade. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Não, agora eu vou fazer uma pós-graduação com duração de 20 anos na minha vida. Assim, eu não preciso dar satisfação a ninguém nem assumir nenhum compromisso. Eu vou só falar que eu estou estudando. Não, peraí. Se eu encontrar uma situação na minha frente de um conflito e eu olhar para aquilo e não ver que há capacidade de eu resolver algo, ajudar, dar a mão, peraí, que lugar é esse? Então nós temos que entender que essa pessoa que olha, vê e faz e ajuda e estende a mão é uma pessoa inteira. Aquela que vira o olhar, tadinha, tá perdida. Quando eu finjo que não vejo, eu passo a não me ver também. É disso que nós precisamos perceber. É sobre isso. Então, esse controle emocional, ele vem de toda a questão de caráter. E eu falo muito sobre isso nas minhas aulas. É uma questão de caráter. Se a pessoa falar assim, tô estudando demais. Nossa, como eu tô estudando. Aí você faz uma... essa aí eu não tô lembrando muito, professor Angélica. Essa aí eu não... Passa para outra. Aí todo aquele ritual, né? Passa para outra. Não, essa aí tá escrito errado. Essa questão eu tenho certeza que tá escrito errado. Aí vamos para próxima. Então, vamos para próxima, tá? Não tem problema. Não, eu quero ver suas técnicas de comunicação. Vamos lá. Não, essa não cai nesse concurso. Essa terceira. Então, é muito essa questão de envolvimento com caráter. É de mesmo. É muito do envolvimento do caráter. Então, quando nós percebemos toda essa manifestação de compromisso, de atitude, de realização daquilo que programa, de seriedade, de verdade, de coerência, eu falo uma coisa que eu faço, não falo e faço outra. Isso tudo me segura no meu lugar. Então eu estou emocionalmente controlada porque eu me conheço, eu conheço a estrutura qual eu quero, eu sei o que eu quero aqui com vocês, eu sei o que eu quero entregando conhecimento, aquilo que eu falo, eu não quero fazer showzinho de aula, porque eu quero conteúdo, é perigoso eu sentar aqui e colocar uma telinha até menor, vamos dizer assim, falar, gente, é isso, vamos pensar? Porque, de verdade, o que eu quero é atingir o objetivo do pensamento. Eu não quero ter coisas grandiosas, não. Eu quero que a gente sente aqui e estude, mas principalmente que a gente reflita sobre as questões comportamentais, as quais as pessoas não costumam falar. Então, sim, eu trabalho lendo muito questão de psicologia, psicanálise, adoro ler também sobre medicina, adoro, e muitos outros campos, literatura, filosofia,
Música, 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 muita música. Adoro muito direito também, claro. E é uma dimensão muito ampla. Não quero me fechar, nunca gostei. E acho que fechar limita, você fica mais do mesmo e não é por aí. Privilégio, Maria Cecília, muito obrigada. Então, é dessa dimensão do pensamento, da estrutura racional, da criatividade, das possibilidades, da energia, do estar bem, do estar segura e perceber o que quer. É desse lugar que nós somos constituídos. E principalmente percebermos, como eu costumo dizer aos meus alunos quando eles reclamam de algumas coisas, eu costumo dizer assim: não é possível que nós nascemos para ser tristes. Eu não quero acreditar nisso. Então eu agradeço sempre por tudo. Tudo. Acho maravilhoso. O pensar, olha isso aqui, gente, a gente tá pensando, olha que bacana. A gente se entende porque a linguagem, ela é incrivelmente, de uma maneira mágica, possível de se compreender. Porque eu não sei nem o que você estudou, nem o que você leu, e nem você sabe o que eu li, o que eu estudei, mas nós conseguimos trocar informações, nós conseguimos trocar pensamentos e nós conseguimos nos estruturar nessas relações. E são esses os lugares de pertencimentos, os quais quero sempre entregar cada vez mais, com asas que voem, com vozes que falem e com a questão da alegria e também do estar bem, para que possa não encher o saco de ninguém e principalmente estender a mão a quem precisa vir junto para esse lugar de reflexão. É muito, muito bom. Essa questão interdisciplinar, ela nos dá muita liberdade, ela nos faz parar e pensar. É como se uma nota, Luciane, tocasse e a gente conseguisse dimensionar para além daquele instrumento. Acredito que precisamos ter mais essas capacidades para que a gente possa perceber com leituras corporais, leituras do que nos é entregue, por que aquela pessoa chegou um minutinho atrasado, o que aconteceu? Eu vou contar um fato aqui para você extremamente forte, profundo, Virgínia. Isa, muito obrigada pela sua presença, fico muito feliz, muito, muito feliz. Deixa eu ver aqui o que minha grande sócia, Lucélia, há 18 anos que trabalhamos juntas, eu tenho muito que agradecer, ela acreditou em mim e eu aprendi tudo com ela. É assim. Você tem toda a razão, professora. Quando se sabe o que quer da vida, o que se faz na vida é uma consequência. Saber o que se quer no mundo, enquanto missão, faz o caminho ser o efeito. Muito obrigada. Que lindo, que lindo. Eu fico emocionada porque os laços os quais construímos são maravilhosos. Então, eu acho lindo quando eu recebo de um aluno que passou em 2006. Oi, professora. Estou assim. Muito obrigada. Como é que você está? Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Então, eu estava dizendo aqui para vocês, né? Um aluno chegou, gestor de empresa, uma grande empresa, tá? Uma corporação, cargo público, enfim. E ele era o gestor e percebia que na hora que ele ia falar, fazer as reuniões, ele não tinha muito lugar de voz. Ele não conseguia, as pessoas conversavam juntas, não prestavam atenção, enfim, uma série de coisas. Tá bem, e aí eu comecei a fazer o trabalho com ele, um trabalho incrível. E um dia ele falou que uma das funcionárias estava tendo um pouquinho de dificuldade na relação com ela, que ela estava difícil e tal. E aí o que aconteceu? Um belo dia, essa funcionária teve um problema e com a sua bicicleta. A bicicleta quebrou. E ele estava passando com um carro e viu. E ele deu um jeito de colocar a bicicleta dentro do carro dele e falou: vou te levar até a sua casa.
Quando ele chegou na casa, ele viu como a funcionária morava, como era a distância da casa, como que ela tinha que se locomover de bicicleta, como e qual horário ela tinha que acordar para chegar no horário de trabalho. Ele sentiu na pele, aparentemente, um pouco do que ela vivia. Ele chegou para mim, contou tudo isso e eu disse, e aí? Ele falou, mudou tudo. Eu passei a entender que a comunicação ela se dá primeiramente de muita interpretação. Então eu preciso conhecer os universos, os mundos, para que eu possa relacionar com eles. Senão, vou passar direto e talvez não vou enxergar muita coisa. E aí eu vou criar coisas as quais não existem. Isso é fortíssimo. Então percebam vocês, voltando também à questão do controle emocional, tudo isso se dá permeando o que eu estou comentando aqui com vocês. Então, por meio dos nossos estudos, as nossas vivências, a nossa maturidade para enxergar o outro. Senão a gente fica tanto dentro de si, será que eu vou conseguir? Eu sou a melhor, vai ser para mim, não tem para ninguém. Nossa, eu tirei o máximo de pontuação, você tem que ver, eu sou a pessoa, eu sei tudo. Caramba, vai cair, eu falo muito sobre isso. Eu tenho alunos que falam assim, em casa a gente cumprimenta até a empregada, fala, que legal, nossa, maravilhoso, né, o que você acabou de me falar, é maravilhoso. Ah, tá, é melhor eu ficar calada, então, deixa eu beber água. Então é por aí, é muita reflexão. Então essa pessoa, quando for responder o examinador, vai falar assim, mas examinador, eu não tenho dúvida quanto ao conteúdo qual o senhor acabou de me perguntar, e exatamente dentro desse conteúdo, o qual já publiquei 10 livros, e tenho artigos, e tenho palestras e aulas, poderei responder com muita tranquilidade toda essa dúvida qual o senhor tem. É quase isso, né? Então, é muito desse lugar. Então, percebam vocês que nós precisamos entender o que é que constrói a gente e, de verdade, o que nós somos. A partir desse momento que identificamos tudo isso e entendemos a nossa linha de caráter, nós temos um fortalecimento verdadeiro de controle emocional. Porque se a gente faz que faz, ou tem um outro ponto também, tá? Eu não toquei nisso agora, mas espera aí. Vou dizer assim, se eu fui construída em um local que tiraram os meus pilares, você não é capaz, o seu irmão é muito melhor, você nunca vai conseguir isso aí, você estuda e não passa, nossa, você não vai conseguir, você tem dificuldade, eu tenho certeza, nunca você vai chegar lá, e aí, você quer ficar tentando até quando? Porque isso não é para você. Então, se eu fui construída nesse lugar, com certeza, a minha questão emocional, ela poderá, e certamente ela é um pouco abalada. Mas eu tenho que entender qual é a história que eu quero contar. E eu não quero ficar contando história do passado. Ai, sabe o que foi? É porque quando eu tinha 11 anos aconteceu isso. Não quero. Eu reconheço o que aconteceu e eu olho para frente e faço no hoje, planejando o futuro. É bem por aí. Senão eu vou ficar contando aqui para vocês historinha. Ai, sabe o que foi? É porque eu passei por isso, por isso. Não, mas eu preciso entender o que passei. Isso eu preciso, até para retirar. Não, peraí, eu tenho memória sim, eu tenho, sim, não, eu consigo estudar sim, sim, eu passo num concurso sim, sim, ninguém é melhor não, é só estudar, ah, tá. Então, nesse lugar, toda essa propriedade de identificação faz com que eu tenha o meu controle emocional muito mais seguro. Então, são esses dois lugares que eu costumo bater. E outros também, mas a gente teria que ter muito mais tempo para eu falar sobre tudo isso. Passando para o segundo item. Situações de pressão. Então, acontece muito, como nós estamos aqui falando sobre prova oral e da vida, a questão da prova oral
Em muitos momentos, as pessoas acreditam que o examinador fez aquela pergunta de uma maneira mais enfática, parece que tá bravo, aumentou o tom de voz, falou mais rápido. O candidato às vezes até pensa que é com ele, E não, o que está acontecendo ali? O examinador tem toda uma simulação mesmo para perceber se o candidato consegue manter a sua estrutura de raciocínio nesse lugar. Se o candidato não vai falar assim, não, eu não, ou vai baixar aqui, esqueci. Porque o enfrentamento da pressão é a vida. A vida, viver é enfrentar pressão. É viver. Tem que resolver um problema agora, outro depois, outro depois, outro depois. Por exemplo, empreendedorismo. Gente, vou falar, não é fácil não, tá pronto não. Não é assim, 18 horas vou para casa. Não, tem que resolver um monte de coisa. Então isso, eu costumava dizer, na própria empresa em que trabalhei na área de treinamento e comunicação, na American Express, algumas pessoas me diziam assim, nossa, que bobeira, né? Às vezes você pode ficar aí paradinha, quietinha, e você procura projeto, você procura o que fazer. E eu respondia lá com os 19 anos, né? Eu falava assim, então, né? A gente pode receber igual, mas o cérebro o qual eu irei desenvolver, talvez você não consiga. Porque a capacidade cerebral, ela vem por meio desse exercício, dessa prática, dessa busca, dessa experiência. Eu falava, ai meu Deus, o que eu falei? Depois que eu ia ver, né? Então, é isso. Eu sempre acreditei nisso. Então, eu sempre me desafiei o tempo todo para que eu pudesse, de fato, ter acesso às coisas. Então, quando alguém fala, não faz não. Não, fica quietinho. Ou, não é da sua responsabilidade. Ou, para com isso. Não, para que esse esforço? Ih, bobeira. Só que essa pessoa aqui, ela tá ficando assim, engessada. Não percebe. Não percebe que o fato dela não fazer, não praticar, não ir, não tomar decisão, não ajudar, ela fica parada, fica um corpo parado. E aí quando tem que fazer uma decisão, fala, é por aqui ou por ali? Não sei, eu não sei como é que faz. Aí parece assim, né? Coitado. Ai, não sei. Mas não se envolve. Achou mais fácil deixar de fazer para guardar energia, né? Deve ser isso. Só pode ser isso. Então, o envolvimento é, de fato, um interesse. Um interesse. E nesse envolvimento, você vive e automaticamente se desenvolve. Então, é muito disso. Então, às vezes, eu converso com as pessoas e falo, nossa, deu certo, né? O que você começou lá atrás. Fazendo todos os dias costuma dar certo mesmo. É incrível, você precisa ver. Faz todos os dias pra você ver. Ixi, 18 anos, assim, incrível, dá certo, viu? Posso te falar que dá certo. Vai fazendo. É disso que eu tô falando. Então, essa questão de nós passarmos por situação de pressão é muito da experiência. É muito de, como é que é numa comarca? Como é que acontece? Como é que é num cartório? Como é que é na defensoria pública? Como é que é lá no fórum? O que eu preciso fazer? Como é que, esse documento, quando não, ele para, o que eu tenho que fazer? Como é que eu dou procedimento a isso aqui? Então, a partir disso, você fica assim, antenadíssimo, né? Aí você fala, é isso, não faz por aqui, não muda aqui, não, liga ali para aquela pessoa, ele poderá agilizar isso, não, fala com essa pessoa, porque esse processo, e você vai aprendendo a fazer. Então, nesse lugar, essa experiência faz com que a pessoa passe por situações de pressão com muita tranquilidade, porque reflete, porque tem ferramentas para tomar decisão, porque consegue olhar para frente e falar assim, qual o melhor caminho que eu vou seguir? Então, a partir daí, o examinador, quando faz uma pergunta, a pessoa consegue ter toda a segurança para entregar o conteúdo. Isso é fundamental. E não achar que o examinador está falando algo que é contra você. Não, a vida é isso. Assumir o cargo é pressão. Entregar resultado é pressão. Então, quando o examinador simula isso, quer perceber o quanto você está maduro para assumir verdadeiramente esse cargo. É isso. Então, não conte historinha para você.
Aí sabe o que eu acho? Que quando o examinador faz, não é. Aí quando ele interrompe de forma um pouco grossa, é para testar a sua continuidade de argumentação. É para testar se você tem o conhecimento mesmo. Se você muda de ideia, se você não sustenta o conhecimento, se você ali fica nervosa ou nervoso e você perde toda a estrutura da prova, tá testando isso. Porque você irá assumir um cargo e você terá que tomar decisões. É bem por aí, né, gente? Às vezes o examinador fica indiferente à resposta do candidato, só para desestabilizar o candidato. E sabe aquela que o candidato acaba de responder, parece que o examinador para assim, né? Parou, e você fala, e aí? Será que ele quer ouvir mais ou não? Então é perceber realmente o comportamento. E é para entender. Aí o candidato para e fica como? Né? Tranquilo? Falou tudo que acha que era devido, então esse candidato vai ficar tranquilo. Ah, falou, mas acho que pode completar? Aí vai dar aquele silêncio, o candidato. E também concordo que podemos, quer preencher o som. Então cada um tem realmente um comportamento, né? E é isso aí. Essa memória me veio muito clara após sua primeira live. Exatamente, Andréia. Mexe com muita coisa o que eu abordo aqui nas aulas. Mexe com muita coisa. Tem aluno que às vezes me fala assim, Angélica, entre uma aula e outra, você quer que eu faça algum exercício? Tem os exercícios também. Mas tem hora que eu falo assim, reflete. Você vai ver que tudo que eu disse vai ficar martelando. Vai ficar ali, ó. E de repente você vai entrar aqui ou vai aparecer aqui na minha aula assim, ó. Professora, eu fiz isso, decidi isso, já li o edital, já preparei, mandei para o seu e-mail 2.500 questões para a gente trabalhar e já estou assim, fiz aquela alimentação a qual você me orientou, estou fazendo a respiração profundamente, tenho um senso de respiração, de propriedade maior, estou me conhecendo mais, o conteúdo está fluindo, estou falando com uma argumentação muito mais plena, incrível. Aí eu fico assim, deu certo, uhul! Aí eu falo que é a chave que eu viro junto com o aluno, é um privilégio. E indo para o terceiro tópico, hoje eu estou controlando o horário, né, para eu conseguir abordar tudo, porque é muito conteúdo. Eu sempre falo, quando eu fecho treinamento para a empresa, você pode falar sobre isso em 4 horas, mas se você quiser eu falo em 10 minutos. Falar, a gente fala. Falar, agora quero ver desenvolver. Aí as pessoas já sabem como é que eu sou. Eu falo assim, gente, não faz checklist para falar que fez, não, faz isso comigo, não gosto. Ai, fiz isso. E o que você sabe? Não, né? Então eu sempre falo, quer cumprir tabela com treinamento em empresa para falar que fez? Não é comigo. Agora, se você quiser desenvolver mesmo, pode falar comigo. A gente faz uma carga horária linda, prática, de leitura, de pensamento, reflexão, uma série de coisas. Aí, vai ser lindo, vai ser luz. E o último tópico são habilidades para responder. Isso aí, gente, é fundamental. É fundamental. Porque a partir do momento que a pessoa escutou a pergunta, fez uma respiração leve sem realizar aquilo assim, ou a pessoa respondeu, acabou a pergunta, a pessoa faz assim, Aí quando o examinador começa a pergunta, a pessoa faz assim, Aí terminou de responder, a pessoa faz assim. Parece que vira uma coisa piloto automático mesmo, né? Então é o seguinte, escutou a pergunta, fez uma respiração, elaborou a resposta, esperou um pouquinho, respondeu. Porque não tem nada pior que a pessoa realizar a pergunta e o candidato falar assim, candidato, fale sobre A. Excelência, claro, A é uma coisa e vai, Aí você, nossa senhora, podia ter dado uma respiradinha, elaborado a resposta, mostrar que tem muita desenvoltura em comunicação, controle emocional,
mostrar que tem um corpo seguro e que responde com encadeamento sofisticado. Aí, gente, aí não tem para ninguém. Então é sobre isso. A pessoa precisa ter a questão de escutou a pergunta, respira, elabora, responde. Porque quando a pessoa responde imediatamente, demonstra ansiedade, demonstra nervosismo, demonstra uma série de coisas. E isso a gente ensina por meio da preparação. A partir do momento que você tem uma preparação, você começa a perceber que falar assim é até feio. Eu diria isso, é até feio. Porque demonstra uma coisa assim, eu tô acelerando o conteúdo. E não é isso. Nós estamos falando sobre pensamentos, né? Então, a partir do momento que você estrutura o seu corpo, o seu lugar no mundo, a coerência daquilo que você quer, você passa isso com muita segurança, porque você entende o seu papel. Então, acelerar se torna prejudicial ao conteúdo que você quer entregar. Falar de maneira fechada com a dicção prejudica o seu conteúdo. Então, saber responder é pensar. É ter tudo que eu já demonstrei aqui para vocês. Propriedade, presença, propósito, escuta, voz, dicção, respiração, recursos de linguagem corporal, postura, gesticulação, argumentação, retirar os vícios de linguagem, deixar a inibição no sentido assim, eu vou ocupar o meu lugar. Então, nesse lugar, eu demonstrarei toda a propriedade a qual me preparei para desempenhar aqui o meu conteúdo. E aí vem controle emocional, passar por situação de pressão, desempenhando toda a preparação. E aí, automaticamente, habilidade para responder. Percebem? Tudo isso está entrelaçado. Então, muito do lugar da pessoa, de quem ela é, de quem ela consegue enxergar que faz com que ela tenha todas essas propriedades que eu mostrei. E por meio de preparação, sim. Não vem do nada, não. Não vem assim, nossa, a partir da manhã eu vou ser uma pessoa que vai falar com uma dicção perfeita. Ei, não é assim. Tem diversos exercícios que colocam uma rolha aqui na boca para abrir a dicção, que coloca uma caneta, que segura a língua para ler em voz alta. Tem uma série de coisas. Eu vou respirar. Ei, temos que entender a posição do diafragma, utilizar o diafragma. Tem uma série de coisas que nós precisamos aprender. Então, é buscar esse aprimoramento, é buscar isso. E aí, cada coisa que você aprende vai te dando mais segurança, vai te dando mais confiança, vai mostrando que você tem um controle emocional, porque você treinou isso. Então, eu costumo dizer aos meus alunos, para eu saber se você está preparado, aluno, você vai sentar numa cadeira e ficar parado. Se você conseguir fazer isso, percebendo o seu corpo, percebendo desde o pé, a mão, sentindo todo o seu corpo, fazendo uma respiração que deixe o teu corpo como se você estivesse assim, nossa, estou muito bem. A mente extremamente capacitada para o pensamento, a mente ativa, um comportamento assim ativo. Aí eu falo isso para o meu aluno. Se você sentar e ficar bem com você mesmo, entendendo o teu corpo, a tua respiração, você está preparado. Mas caso isso te incomode, você se movimenta excessivamente, não perceba a respiração, não consiga ficar sentado, na prova oral, tudo isso vai aparecer. Então eu gosto de falar muito isso. Ó, tá aberto para perguntas, viu, gente? Fiquem à vontade, adoro a participação de vocês. Então, é bem tudo isso que eu tô trazendo, né? E amanhã nós teremos mais uma aula, sábado, 20 horas. O horário tá bom para vocês?
E domingo, 20 horas, a aula que eu vou fechar. Aí essa eu tô querendo fazer assim também, né? Um show. Nossa, um show aula, né? Vocês sabem o que é show pra mim, né? É conteúdo. É pensar, é refletir, é chegar a conclusões. Muito bom, muito bom. Então vou manter esses horários. É muito bom porque essa reflexão, então vocês percebam assim, de repente você fala assim, Maria Angélica falou sobre missão. Nossa, como isso é forte para mim. Nossa, Maria Angélica perguntou quem eu sou no mundo. Nossa, que bom, Luciane. Quem eu sou no mundo, nossa. Ela pediu para eu deixar meu corpo em pausa. Será que eu consigo? Ela pediu para eu refletir sobre os meus pensamentos, o que eu quero fazer no mundo. E a partir de tudo isso que eu estou refletindo com vocês, aparece o controle emocional, aparece toda a técnica para lidar com situação de pressão. E é aquela coisa, né? Você fala assim, você não conseguiu isso. Aí você fala, tá bem, não era a notícia que eu queria, como é que eu faço para fazer? Gente, isso é decolar. Agora, recebeu uma notícia. Não, olha aí, não dá certo. Nem vou tentar mais. Não vou tentar mais. Não é pra mim. Cheguei a essa conclusão. Então percebam vocês, o jeito que a gente vai dizendo pra nós é que muda. O jeito que a gente conta a nossa história é que muda. Então eu falei aqui em aulas anteriores pra vocês assim, se você quiser contar a sua história, não vai dar certo, foi sempre assim e tal. Ou você conta assim, vai dar certo, é pra mim, eu vou fazer a diferença. Não é porque eu tô competindo, não, é porque é pra mim. Eu quero ser melhor pra mim, eu quero estar bem, eu quero sentir uma energia boa, eu quero desafiar, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero crescer. É isso muda muito. Que é aquela coisa, não é pra mim, não vai dar certo. Ih, caramba, não vai dar certo. Não vai. Aí a Priscila disse, a cada aula eu reflito um dia inteiro. Estou aprendendo muito. Ai, Priscila, que maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso é muito importante. Muito importante. Porque percebam vocês, às vezes a gente pode repetir o que eu chamo de técnicas, né? Que são ensinadas por várias vezes. Tem gente que fala, já fiz 2 cursos de prova oral, não me sinto preparado. Estou indo para o 4º curso de prova oral, não me sinto preparado. Disseram que eu tenho essa dificuldade ou essa. Então, assim, nós temos que partir do ser. Como eu falei, né? A questão dos corpos controlados, e os corpos que ficam silenciados e ficam pausados e que não se manifestam e que num outro momento precisa de fato levantar e falar. Mas como ter as habilidades se nunca precisei, se nunca realizei, como elas vão aparecer? Então isso muda profundamente. Essa questão do corpo, e é algo que eu adoro estudar, vem muito forte. Então, a partir do momento, né, que a questão tem de propriedade do corpo, você entende como o seu corpo foi manipulado no sistema para ele permanecer praticamente obediente. Não digo para a questão de não seguir o que é de fato necessário, mas estou dizendo assim, me disseram que poderia passar até os 50 anos. Se não passar até os 50, não passa mais. Quem falou isso, caramba? Não. Então, nesse lugar, um corpo obediente pelas tradições daquilo que dizem. Você tem que entrar na faculdade até tal idade. Você tem que estudar música até tal idade. Concurso só passa até tal idade. Se você não aprendeu isso, você não aprende nunca mais. O caramba!
o caramba. Aprende sim, aprende a hora que quiser. É ter muita força de vontade e acesso, com certeza, para que possa verdadeiramente aprender. Eu vou conhecer essa professora, viu, Ricardo? Vou procurar conhecê-la. Então, nesse lugar, né, o corpo é memória. Então, se o corpo é memória, tudo aquilo que eu já permeei no meu corpo vai aparecer na prova oral. Mas se eu não utilizei dessas experiências, meu corpo não tem registro de memória. Se ele não tem esses registros de memória, como eu posso ter a capacidade de utilizar o microfone com propriedade se eu nunca utilizei? Então, tudo isso vem desse lugar, vem desse lugar. É um grande desafio e é muito bom. E eu vou encerrando aqui com vocês hoje. Então, é um privilégio, né, falar sobre propriedade, presença, propósito, escuta, voz, dicção, respiração, recursos de linguagem corporal, postura, gesticulação, argumentação, retirada dos vícios de linguagem, a questão da inibição e hoje, controle emocional, situações de pressão e habilidades para responder. Eu quero também mencionar aqui com vocês a questão do vícios de linguagem. Nós temos um vício que é, entre uma frase e outra, nós queremos preencher com som. Então percebam vocês, poderia ser assim: ontem eu fui ao centro da cidade, estava chovendo e você não veio e com isso eu fiquei te esperando lá e você não chegava. E eu falo que é o alfabeto, né? Bom. Então percebam vocês ao falarem que nós podemos fazer esse silêncio. Ontem eu estava esperando você e você não veio. O que aconteceu? Então eu não preciso colocar bom. Não. Mas percebam esse silêncio. E esse silêncio, ele aparece muito a partir do momento que eu consigo equilibrar minha respiração. Tá bom? Gente, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Excelentes reflexões sobre tudo isso que nós estamos aprendendo. E isso aqui será, eu tenho certeza, um divisor mesmo na preparação de vocês. Eu não tenho dúvida, porque faço isso há muito tempo. E é um privilégio compartilhar com vocês. Muito obrigada, uma boa noite e eu vou continuar amanhã às 20 horas. Obrigada pela participação de cada um. É um privilégio. E obrigado pelo envolvimento, pelas mensagens, por convidar as pessoas. Ai, tem sido muito lindo. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Priscila. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Laura. Muito obrigada, Elda. Luciane, muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.